TT, ô TT, tudo bom, TT? Deve ser Tereza, né? Estou com coronavírus. Os sintomas começaram no dia 26 de fevereiro de 2020. Minha esposa, não, então não é mulher, é homem. Minha esposa trabalha no aeroporto com turismo. Fomos uns dos primeiros infectados no Rio de Janeiro. Sou fumante há 35 anos e tenho capacidade respiratória menor. Minha esposa e eu ainda sentimos alguns sintomas até hoje. Melhorei muito há 3 dias. Me indicaram um medicamento para trombos, um anticoagulante chamado bisulfato de clopidogrel. Minha falta de ar sumiu. Será que foi o medicamento? Oi, TT, tudo bem? O coronavírus, ele é uma doença sistêmica, tá? Ele é uma doença realmente que não é restrita somente a um órgão. Certamente o pulmão ele acaba sendo mais afetado porque ele tem um receptor chamado ACE2, como todo o nosso corpo tem esse receptor, né? Órgãos têm um em maior quantidade e outros órgãos em menor quantidade, o receptor ACE2, que é o receptor para a angiotensina. E o pulmão tem grande quantidade também, de acordo com a raça, você tem mais angiotensina, receptor de angiotensina, suponho, na raça negra, você tem mais receptor de angiotensina, por isso que os negros, eles acabam agravando mais ainda o quadro de coronavírus, infelizmente, entendeu? Porque eles têm mais receptores de angiotensina do que os brancos. E esse receptor, por sua vez, ele acaba então servindo de mecanismo, fazendo com que o coronavírus ele entre então no órgão, né? E nós sabemos que o endotélio vascular ele é afetado. O endotélio vascular é o maior órgão que nós temos no corpo. Não é a pele. Todos nós aprendemos na escola qual é o maior órgão que você tem no corpo. A pele, não é a pele, tá? Isso já caiu, nós já sabemos já que o endotélio vascular, que é aquela região do vaso mais interna, que funciona como se fosse uma capa no vaso, que tem várias funções ali, ela é o órgão maior que nós temos no corpo, e o coronavírus ele está agindo, causando processo inflamatório em grande quantidade no endotélio vascular. Por isso que o uso de anticoagulantes em pacientes internados, como no caso da heparina, está sendo utilizado já de rotina, tá? Porque existe uma grande chance realmente em quadros mais complexos do paciente evoluir para um tromboembolismo, e esse tromboembolismo afetar o pulmão, causando o chamado tromboembolismo pulmonar, e levar então o paciente à morte por causa desse problema, tá? Então, uma das explicações do processo de uso de anticoagulante em relação ao uso de heparina. Em relação ao clopidogrel, eu nunca ouvi falar no uso do clopidogrel, mas não é porque eu nunca ouvi falar que não existe, tá? A gente tem que ter a humildade de não é porque a gente não ouve falar que não existe o uso, a aplicabilidade da medicação em determinada situação, ok? Tem que ter a humildade de entender. Eu posso até pesquisar em relação ao uso do clopidogrel. O que eu sei é da enoxaparina ou heparina, que é utilizada a nível hospitalar. Você interna, então já estão fazendo a enoxaparina já de rotina aos pacientes internados e mantendo essa enoxaparina também durante um bom tempo, porque ela vai evitar a formação de trombo decorrente do processo inflamatório do endotélio vascular. Então eu não quero, não é porque não ouvi, né, é que eu não quero realmente determinar que não exista, né, porque infelizmente aqui no Brasil a comunidade científica tem um péssimo hábito de achar que o não conhecimento sobre determinada situação indica que aquilo ali não venha realmente a existir na população, né? Então o Brasil é um dos poucos países onde a ignorância ela é fonte de autoridade intelectual. Eu não quero ser esse exemplo. Então eu não sei em relação ao clopidogrel, eu sei que ele é um anticoagulante plaquetário, ele é utilizado em várias situações, eu preciso estudar um pouco mais e certamente vou ter mais orientações sobre isso, tá bom? Agora, realmente, o processo inflamatório ele pode perdurar durante bastante tempo, a gente ainda não sabe muito bem porquê. A gente não sabe se o vírus ele fica em estado de latência, ou seja, o paciente não fica curado do coronavírus, mas ele fica em estado de latência, adormecido, como acontece com o caso do herpes. 95% da população mundial tem o herpes dentro de si, só que esse herpes se manifesta eventualmente no seu organismo. Suponhamos um paciente com HIV, por exemplo, ele pode ter uma encefalite herpética,
né? Ele sempre teve o herpes no seu organismo, pegou HIV, baixou a imunidade, linfócito TCD4, então o herpes voltou a se manifestar, causando uma encefalite herpética, por exemplo. Um paciente que tenha também, pegue alguma doença que baixa a sua imunidade, um câncer, aí evolui com um herpes zoster causado pela reativação do vírus da catapora, né? Porque o herpes zoster não é o herpes simples, o herpes zoster é a reativação de um outro vírus chamado vírus da catapora. Então você pegou catapora quando criança, você ficou, entre aspas, curado da catapora, e depois de adulto você veio desenvolver o herpes zoster por alguma coisa que mexeu na tua imunidade, ou você tomou muito sol, ou você pegou um câncer, ou você ficou muito estressado, ou está dormindo pouco, ou está participando de uma guerra, alguma coisa assim abre um quadro de herpes zoster, entendeu? Que é a reativação então do vírus da catapora. Então, TET, né? TET. Existem situações inúmeras, né, que podem explicar essa questão do coronavírus e a manutenção, às vezes, de alguns sintomas, ou do próprio processo da resposta inflamatória sistêmica pelo coronavírus, né, que pode se manter durante um período, ou também pela reativação do coronavírus ou pela reinfecção do coronavírus, ou seja, você não teve uma carga viral suficiente para a produção de anticorpos neutralizadores, né, mas a gente também sabe que a imunidade do coronavírus ela não é também somente dependente de anticorpos, a gente não tem certeza absoluta. Você está vendo que eu estou tendo muito cuidado aqui em dizer e afirmar as coisas, né? Porque é uma doença nova, né? É um vírus não novo, mas é uma doença nova, então a gente tem que ter muito cuidado em afirmar. Então existem muitas hipóteses mostrando que a imunidade pelo coronavírus não é somente dependente de anticorpos, ela pode ser dependente também, principalmente da imunidade inata nossa, a imunidade que a gente nasce com ela, a imunidade que envolve macrófagos, que envolvem as células polimorfonucleares e envolvem outros tipos de determinantes imunológicos, né? E também pode ser por causa da mutação do coronavírus, ou seja, você ficou com uma certa imunidade, uma certa resistência a um tipo de vírus e você então pegou uma nova infecção por um vírus mutado, onde ele conseguiu fazer uma transformação da sua estrutura proteica, então causar uma nova infecção, entendeu? Então é muita coisa aí que a gente tem ainda em relação a isso. O que eu oriento que você faça é que você refaça o exame do SWAB, o RT-PCR, né? Que é um exame para tentar detectar esse vírus no seu organismo, para ver se você ainda está com ele, e também fazer a sorologia, né? IgG e IgM, né? Principalmente a IgG, né? A IgM deve ser feita para ver se existe a possibilidade dele ainda estar em atividade, mas a IgG, se ela vier positiva, é um fator positivo, é um fator adequado, mostrando que está havendo um certo tipo de imunidade contra o coronavírus. Mas lembrando que IgG positiva, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há infecções onde o paciente tem IgG positivo e tem infecção, por exemplo, HIV. O paciente com HIV em atividade tem IgG positivo para HIV, isso não indica que o paciente tem imunidade contra HIV. A própria herpes também, se você fizer uma IgG para herpes vai dar positivo, mas a paciente de vez em quando abre um quadro de herpes labial, alguns abrem quadro de herpes genital e tem o herpes lá em estado de latência e tem as imunoglobulinas, os anticorpos positivos, entendeu? Então é uma coisa realmente estranha que está acontecendo e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que realmente a tentativa na detecção da presença do vírus é o exame de emergência que você tem que fazer para ver se ele ainda permanece no seu organismo, fazer esses anticorpos. A gente vai ter uma ideia do que esteja acontecendo com você, e lembrando que é muito importante que você divulgue isso para mim, eu preciso da sua ajuda, a humanidade precisa de todos nós, que nós venhamos a divulgar a aprovação de um exame que pode salvar a humanidade dessa pandemia e também a economia mundial. Por quê? Eu já há um tempo trabalho com pesquisadores no Canadá, já há mais de 10 anos, né? Desde 2010 que eu já trabalho com eles lá na Universidade de Laval, ou Université Laval, que é a maior universidade francofônica fora da França, e também a terceira maior universidade do Canadá e a mais antiga instituição de nível superior das Américas, né? Ou seja, é uma universidade realmente de renome, e eu faço parte de um grupo de pesquisadores ligados à medicina molecular, genética, do professor Jacques Tremblay. E ele
coopera com grupos americanos que desenvolveram uma técnica que usa uma metodologia de edição genética chamada CRISPR. É C-R-I-S-P-R, tá? CRISPR. E esse CRISPR, que foi batizado de CRISPR Sherlock, de Sherlock Holmes mesmo, ela é a solução para a humanidade, em termos de diagnóstico e de tratamento também, não o Sherlock, mas o CRISPR em si, mas o CRISPR Sherlock é a solução da humanidade para o diagnóstico de doenças infecciosas. Por quê? Porque ela tem um alto índice de sensibilidade, um alto índice de especificidade. Então, traduzindo isso, dá muito pouco falso negativo, muito pouco falso positivo, ou seja, a acurácia do método é maravilhosa. E o mais importante, ela consegue fazer o diagnóstico horas após o contágio, não é horas após os sintomas, são horas após o contágio. Então, suponhamos, você teve numa aglomeração, você está com uma suspeita, meu Deus do céu, será que eu peguei coronavírus? Aí você vai lá, faz um exame, o exame é simples, é uma gotinha de sangue numa fitinha, igual aquelas fitinhas de gravidez, mais simples até do que o exame de glicemia, que não precisa nem de aparelho. Pega a gotinha do sangue, coloca naquela fitinha, se aquela fitinha colorar numa coloração específica, aquilo ali mostra realmente que você está com infecção, mesmo em estado de incubação. Então isso vai colocar em quarentena aqueles que precisam ficar em quarentena e vai colocar para o trabalho aqueles que já podem trabalhar, entendeu? Então, eu pediria encarecidamente que você divulgasse isso. Nós vamos hoje gravar um vídeo especial, gravamos ontem, na nossa live nós falamos sobre isso, e a live de ontem, por favor, transmita essa live de ontem. E também nós vamos hoje gravar um vídeo especial só falando sobre essa aprovação do Food and Drug Administration, o FDA, que é o órgão regulamentador de saúde nos Estados Unidos, a aprovação para o uso desse método de forma imediata, já pode ser utilizado. Só que, infelizmente, os Estados Unidos vai captar tudo para eles, e com razão, né? A gente não deixam de ter razão, né? Eles é que desenvolveram, eles é que investiram, eles é que acreditaram no grupo, e eles é que têm o direito de precedência, né? Mas o nosso grupo fez um plano de contingência entre Brasil e Canadá para que nós possamos então ter a produção tanto para o Canadá quanto para o Brasil e atender o mercado brasileiro, tá bom? Mas para isso os políticos precisam ficar sensibilizados e também os empresários precisam entender que esse é o método que vai salvar a humanidade da grande recessão, da grande segunda onda de recessão que vai matar muito mais do que essa primeira onda do coronavírus. Tá bom? Um abraço, obrigado aí pelo seu comentário e ficamos à disposição. Obrigado.